Alguém tem informações sobre o Paulo Ivo, a primeira voz do Change Dragon? Hoje acabarei com a sua energia, fantasma! Retorne a mim, bola dragão! Change Dragon! Enquanto os Changemon existirem, a Terra não será dominada por vocês. Uma loucura de informação. Eu tenho muito carinho por ele. Esse eu consegui aproveitar legal, até começar essa vivência louca aí de pandemia e tudo mais. Porque o Paulo Ivo foi, acho que umas 3 novelas que a gente fazia para... Assim, a Angola gosta muito pegava muito sinal da Globo lá, né? Então eles gostavam muito do jeito que o brasileiro conduzia a novela, então eles compravam novelas do México, da Televisa, ou da Turquia, para dublar e exibir para o povo lá. Então eu fiz umas 3 vezes filho do Paulo Ivo, então várias vezes eu encontrava ele saindo do estúdio, ou eu saindo, ele ia entrar, e é um cara muito, muito, muito amável, assim, imagina, nossa, o cúmulo da gentileza, simples pra caramba, eu adorava ele, e aí também fui atrás para tentar um trabalho, e, cara, uma loucura de informações, porque deram informação, o familiar deu informação que ele tinha morrido, porque eu sabia que ele tinha tido problemas decorrentes da diabetes, e ele tinha tido um AVC no começo Glauco, desculpa te interromper, justamente, cara, pra mim também, que a gente buscou umas informações, né, Maurício, com a galera, que ele tava muito mal, que ele tava muito doente, mas pra outras pessoas já acharam que ele tinha morrido, né, cara? Então, mas aí chegou... Pra quem não sabe, aí o Paulo Ivo é o Change Dragon, é a primeira voz do Change Dragon. É o primeiro Change Dragon, acho que até o episódio 15 é o Paulo Ivo. Base Shuttle, decolar! Espada Relâmpago! Espada Relâmpago! Super Thunderbolt! E aí, cara, eu entrei em choque, até falei com o Ricardo, a gente estava trocando muita ideia na época, e eu falei, cara, que absurdo. Aí eu falei, o Bretas veio trabalhar comigo, eu falei, você tá sabendo do Paulo Ivo? Não estou sabendo o que aconteceu. Aí falei para ele, nossa, que triste. E aí, onde que desmistificou isso? Eu falei com a Alessandra, que a Alessandra é parceira lá do estúdio, ela dirige lá também, e ela falou, eu conheço a família, vou pegar mais informações, e não estou sabendo que ele está morto não, querido. Aqui, ó, mandei uma mensagem, só se alguém está respondendo por ele. Mandou uma mensagem na época, essa época aí era maio para junho, e aí alguém respondeu. A Alessandra é Elon Musk, né, o Glauco? Isso. Google Pink também. Exatamente, a segunda voz da Rei-Ha. A Lei do Spielberg. Rei-Ha. Isso. E aí ela falou para mim, olha, ele tá muito mal, realmente eu descobri o que é, ele tá acamado, não sei como está hoje, gente, informação de 4 meses, 5 meses passado já, e tava tendo alguns surtos psicóticos, assim, eu falei, nossa, que tristeza, cara, saber desse tipo de coisa, se alimentando por sonda, assim, ou algum tipo de alimentação bem diferenciada, assim, loucura, né, meu? E já tinha alguns problemas não tinha uma sequência de consciência, ao que parecia, né? Eu fiquei muito triste, eu falei, caraca, que coisa, e era decorrente de uma complicação de um AVC que ele teve, e essas são as últimas informações que eu tive dele, mas não teve nenhuma informação mais concreta de que ele faleceu, não. Infelizmente, Tokusatsu foi aquilo mesmo. Ele fez até o 16, Glauco, que era da Sakura lá, né? Isso, então é isso. Eu bati na trave. O Paulo, já quando a gente estava fazendo a novela, um dia eu fiquei, quando ele entrou depois de mim, eu fiquei para assistir ele fazer a parte dele. E já tinha, eu sei que ele já tinha tido algumas complicações por causa do diabetes, que tinha afetado um pouco a fala. Então as pessoas estavam com um pouco de paciência, porque ele entregava o resultado e tal, só que já tinha que ter uma paciência além do que uma pessoa que estava iniciando, saca? O palhaço do Lucas Silveira é o patrão do nosso canal lá. ele só se salva porque ele é Zorete, esse cara aí. É fã do Zoro. E
só que já tinha uma certa consideração pelo profissional que ele... E eu achava um absurdo, porque eu vi ele nos outros estúdios, ele fazia papéis pequenos assim, as pessoas nem sabiam quem ele era. Eu falei, meu Deus, aí eu tava o Marcelo junto comigo assim, o Salsicha, caralho, chegou o Change Dragon, não sei o que, só nós dois Palerma lá falando a respeito disso. Imagina, cara, que loucura. Conversar com a avó do Change Dragon, mano. Change Dragon! Esquadrão Relâmpago! Changeman! Dragon Relâmpago! O último contato que eu tive com o Paulo Ivo, assim, foi no Orkut, cara. Ele tinha um perfil no Orkut que interagia de vez em quando com a galera. Ele é um amor de pessoa. Depois disso, cara, nunca mais tive notícia dele. Acho que 2009, por aí, cara. 9, 10. Sempre foi um amor de pessoa, assim. E ele não dava sequência na dublagem, porque ele sempre estava envolvido em grandes espetáculos, né? Eu conversei com ele a respeito disso. Ele sempre fez muita locução na época. A voz dele era muito bonita, né? Ele sempre fazia muita locução, ou então alguns espetáculos que iam fazer turnê. Então esse foi um dos motivos, inclusive, que ele não fez mais o Change Dragon. E era uma época que a Nair sempre teve um karma de insistir muito com um dublador de voz de galã, com um drive pesado, que sempre arrumou problema na vida dela. E foi aí que ela foi resgatando, foi a época de resgate do Medrado, e o cara precisava trabalhar, e ele era uma opção, tanto é que ficou ótimo, né? Eu prefiro até o Medrado do que o Ivo no Change Dragon. Eu também. Cara, eu vou resumir tudo numa coisa só. Cara que sabe fazer vilão, sabe fazer muito bem vilão, ele sabe fazer perfeitamente o mocinho. Então ele deixava, porque o vilão ele tem uma psicose meio louca, porque para ele ser vilão ele tem que saber enganar. Para ele saber enganar ele tem que ter transitado em vários lados da psicologia. Ele tem que ser bonzinho, ele tem que ser gentil, ele tem que ser sorrateiro. Então tudo isso compõe um grande vilão, que é tudo aquilo que ele ofereceu no Magaren, por exemplo. Aí o Tsurugi vira uma coisa só, porque é uma linha mais sentimental e de explosão na hora de fúria, que é o lance do herói. Então eu gostava mais dessa viagem que o Medrado tinha com relação ao Tsurugi por ter essa bagagem de vilão. E eu lembro que eu associava, caraca, como pode? Eu sinto ódio do Magaren e adoro o Tsurugi. Vera. Era meu dublador preferido. Minha maior referência de trabalho sempre foi o Ricardo Medrado.